Olá! Você está ouvindo mais uma edição de Lugares e Experiências da História da Educação Profissional e Tecnológica, uma iniciativa do Núcleo de Memória do IFRS voltada à disseminação do conhecimento científico na área das ciências humanas. Nesse episódio, iremos conhecer mais sobre o Centro de História, Memória e Documentação, o CHMD, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife. Criado em 2019, ele é um importante espaço de preservação e difusão da história e da memória da educação profissional e tecnológica do Estado. Para isso, o Centro conta com uma equipe transdisciplinar para o desenvolvimento de suas ações, como a organização de conjuntos documentais, a produção de fontes para pesquisa e a promoção de encontros e visitas, que buscam problematizar e compreender os caminhos da educação profissional e seus indivíduos. Conversamos com Leda Cristina Corrêa da Silva e Solange Lopes de Alencar, historiadoras e docentes do Instituto Federal de Pernambuco, que possuem uma atuação destacada no CHMD. Elas nos contam um pouco sobre a trajetória do centro e suas atividades que envolvem os acervos sob sua guarda. Com a palavra, nossas convidadas. Eu sou Leda Corrêa, sou professora com formação em História, fiz História pela Universidade Federal de Pernambuco. Também na mesma universidade fiz o meu mestrado, e aí venho dessa formação de historiadora na universidade. E em 2011 eu iniciei as atividades no Instituto Federal de Pernambuco, depois de ter sido chamada para assumir o cargo de docente, e estou desde 2017 no IFPE Campus Recife. No Campus Recife, pouco tempo depois, a gente que é da coordenação de História, a gente foi sendo convidada a assumir o espaço que a gente acabou transformando em Centro de História, Memória e Documentação do IFPE. Essa minha trajetória, ela foi aos poucos se ligando com a questão do patrimônio cultural, e aí, a partir disso daí, também vai se dando o interesse em estar trabalhando com a história da própria instituição, que desde o início, assim, que eu comecei a trabalhar, já ia surgindo algum interesse nessa perspectiva. E aí, na instituição, a gente vem fazendo trabalhos de pesquisa, de extensão, além de sala de aula, como a própria instituição chama a gente a atuar. E aí, eu sou a professora Solange Lopes, eu também sou historiadora de formação, sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco também. Minha graduação é em História, mas eu não fiz o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, eu fiz o mestrado na USP, meu mestrado é em Ciências, um mestrado era novo quando eu comecei a fazer na unidade descentralizada da USP, chamada USP Leste, mas é um mestrado que me abriu uma perspectiva de pesquisa e de olhar científico que me ajudou quando eu voltei. Eu estava afastada para fazer o mestrado, quando eu voltei, nós começamos a ver o antigo espaço memorial, que estava um pouco abandonado, por falta de condições físicas e monetárias também, não era por falta de vontade das pessoas que estavam lá. E aí, esse novo olhar me permitiu perceber a riqueza da documentação que estava lá, isso foi muito, muito importante. Então, desde que eu entrei no IFPE, em 2010, eu era o que a gente chama de professor aulista, só dava aula mesmo. A gente tinha uma carga horária bem alta, então era uma coisa que limitava um pouco a gente. Acho que 2013, 2014 para cá, e sobretudo depois que eu voltei do mestrado, 2016, nós tivemos uma ampliação da carga horária que possibilitou a gente agir em outras esferas de pesquisa, na extensão e em sala de aula também. Então, essa maior liberdade de espaço pedagógico, como o Leda estava colocando, permitiu que a gente voltasse os olhares da gente para o CHMD. Naquela época, ainda um espaço memorialista, um espaço mais museal, porque os documentos, os artefatos ficavam só guardados para uma futura hipotética exposição, que não acontecia, mas aí, a partir dessa preocupação do historiador, preocupação da ciência a história como ciência ser resgatada, a gente começou a se voltar para esses documentos. A minha preocupação foi muito do documento. E depois foi que eu aprendi com Leda,
a olhar esses documentos como parte de um patrimônio que deveria chegar a todos. Então, o meu olhar era muito mais da historiografia, o documento para que o pesquisador tivesse acesso. Depois, meu olhar foi ampliado para, sim, o documento, mas também para um espaço onde os estudantes pudessem olhar a história, vivenciar a história, onde os ex-colegas da gente, ex-professores, aposentados, ex-funcionários, de forma geral, pudessem reviver momentos da história dele, pudessem compartilhar com as novas gerações. Esse olhar ele foi mudando ao longo do contato com o Centro de História, Memória e Documentação. Levando em conta, né, que o Campus Recife, né, ele é o descendente direto, né, da Escola de Artífices de Pernambuco, lá de 1909, então, instituição centenária. Quando é que foi constituído esse primeiro espaço, né, que vocês falaram, né, de um espaço memorialístico? Ele data dos anos 80, e como é que foi encontrar esse espaço? A gente tem, à medida que a gente foi entrando lá no espaço, conhecendo, vendo a documentação e conversando também com outros servidores, alguns inclusive já aposentados, né, no processo de entrevistas, a gente foi também descobrindo mesmo que outros espaços, além, inclusive, do local onde se acumulava a massa documental, né, já tinham existido na instituição. A preocupação, né, com a memória escolar, com essa história da escola, ela não é algo recente. Quando a gente vai ver documentos, né, tipo jornais, né, tem sempre alguma referência, principalmente dos anos 70 para cá, tem sempre alguma coisa que trata de celebração na escola ou a posição de alguma fotografia ou uma sala que iria, de algum modo, trazer um pouco, né, manter essa memória da escola. Mas um primeiro espaço que a gente tem identificado seria a partir dos anos 90, aliás, a partir dos anos 80, quando o campus mudou, né, de um bairro para a sede atual, né, mudou da sede própria, construída lá na década de 30, para a sede atual, a escola, na planta, ela já apresenta um lugar que seria destinado a uma sala de memória, que depois foi desativada. A gente também não sabe, assim, há vários hiatos nessa história da preservação. Nos anos 90, um outro espaço foi novamente projetado, que aí seria um museu da escola, né? E alguns servidores antigos, alguns ainda nem se aposentaram, eles indicam para a gente onde que era esse espaço, onde estavam fardamento, troféus, premiações que a escola recebia, galeria de diretores, etc. E aí a gente também não sabe como esse segundo espaço, ele também foi sendo apagado, esquecido na própria instituição. E aí, quando a gente vai e assume, né, enquanto comissão, e depois vai assumir mesmo esse espaço, que hoje é o CHMD, havia o que tinha sido pensado para ser um memorial, constituído ali por volta de 2012 e 2013, né, onde estavam documentação antiga, tipo primeiros livros de matrícula, diários de classe, documentos fotográficos, várias outras documentações que foram recuperadas, resgatadas de um espaço dentro da escola, com condições não muito boas, e que foi levado para o que seria um memorial, para uma sala, que na verdade não é uma sala, né, Solange? É um corredor que se transformou numa sala e que viria a ser um memorial, mas que também não foi aberto para visitação, estava lá o acúmulo documental. O que eu acho interessante nessa etapa é que nós tivemos um momento de exceção, que foram... A cidade de Recife tem um histórico de enchentes muito grande, e aí a escola ficava à margem do rio Capibaribe, quase à mesma altura do rio Capibaribe, no espaço central da cidade, considerado durante muitos anos o centro nervoso da cidade, próximo de várias áreas importantes de fácil deslocamento. Então, mas essa facilidade fez com que ela ficasse sujeita às enchentes do rio. Então, a gente tem nos anos 60 vários momentos em que os antigos servidores lembram de cheias, os jornais também citam cheias,
né, já haviam tomado medidas para evitar ou diminuir esse problema, transferindo documentos para o primeiro andar, elevando, fazendo comportas para as águas não entrarem. Mas a cheia de 1975, ela foi assim descomunal para Recife. Ela faz parte também da memória da cidade, da memória das pessoas. Mesmo os jovens de hoje, né, na sala de aula, o pessoal ainda fala, minha avó fala de uma cheia, a grande cheia de 75. Então, ela foi um divisor muito forte, que ela destruiu uma parte enorme da documentação de 1909 até 1975. E aí, o que sobrou desse período de pós-destruição, ele ficou jogado em vários cantos. Inclusive, a gente tem um resquício deles hoje, cheio de, ainda úmidos de mofo, porque estão mal guardados e a gente não tem condições de resgatá-los ainda. Mas essa perda documental, ela marcou muito. E uma das coisas que a gente ouve muito dos ex-servidores é a lembrança dela e o fato dos documentos precisam ser preservados e resgatados, porque essa memória já não existe. No entanto, o que a gente percebeu até agora foi uma relação muito personalista dos espaços. São muito ligados a sujeitos específicos, eles procuram local, conseguem a sensibilização do gestor daquele momento, mas quando eles saem, ou quando algum imbróglio político, algumas distensões, esses espaços deles são ou tomados, ou diluídos, ou apagados, ou esquecidos. Então, acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é tentar sair desse círculo vicioso de começar a ligar uma pessoa, e quando essa pessoa sai, se aposenta, falece, briga, esse espaço ele é tomado e é tornado outro espaço. Então, a institucionalização ela é um ponto nevrálgico que nós estamos tentando construir, não é uma coisa fácil, e a institucionalização nós vemos como um meio, pode haver outros, mas nós vemos como um meio de não personalizar em nossas pessoas, que não é Leda, não é Solange, mas é o centro da história que deve continuar quando nós sairmos. E, por enquanto, a gente ainda está muito personalizada, somos as meninas do centro. Né? A gente quer tentar desconstruir isso como uma forma de politizar a memória dentro da instituição. Isso ocorre, né, com certa frequência, assim, né? Eu acho que é uma etapa antes, né, da institucionalização, que eu acho que é o caminho mesmo, né, para consolidar, fortalecer esses lugares de memória. Eu pergunto, né, feito esse introito, assim, é justamente o papel da transformação, então, esse espaço memorial, que era algo muito fragilizado, e aí vocês conseguem constituir ali o centro de história. Isso foi em 2019. Vocês poderiam comentar um pouco mais, assim, né, para os nossos ouvintes, como se deu isso, né? Tanto se houve uma negociação como foi para constituir. E com certeza, né, o centro ele é bem mais pujante, vamos dizer assim, né, do que as experiências anteriores, assim. Acho que a gente pode entender essa transformação de memorial em centro indo um pouquinho, voltando um pouquinho na própria história das nossas instituições, né, dos institutos federais. Quando a gente chega em 2009, comemoração do centenário, essas celebrações elas aconteceram basicamente no Brasil inteiro, né? Então, se a gente for pensar o IFBA, Cefetes, outras instituições estavam ali promovendo eventos, pesquisas, lançamento de livros que remetem justamente a essa memória de um século já da instituição, né? Pensada aí como originária das escolas de aprendizes artífices. E no IFPE teve também um movimento de celebração, né, em torno desse centenário da instituição. Né? Essa celebração acontece lá em 2009. A gente acredita que esse movimento de resgate, de tentar identificar onde é que estão os documentos históricos da instituição, ela vem também nesse bojo aí,
de celebrações, de comemorações, de tentar mesmo recuperar essa história da instituição. E a gente também tem, naquele momento, algo que é a própria... O avanço nas discussões em torno de patrimônio cultural. Então, o patrimônio científico-tecnológico também está entrando, naquele momento, nas discussões, sejam universitárias, sejam de algumas instituições federais ou de escolas técnicas, ou outras escolas que também vão ter um patrimônio histórico, né, científico ou educativo formados ali ao longo de sua existência. Então, essa recuperação da documentação, a gente entende que está muito também voltada a esse momento específico. Não temos ainda como afirmar exatamente isso, porque as pessoas que estavam naquele momento, né, que a partir de 2012, entre 2012 e 2013, foram e conseguiram retomar essa documentação e colocar no espaço que seria o memorial, elas já não estão mais no campus. Quando a gente é chamado, em final de 2018, a gente de história é chamado, né, a participar, a conhecer o espaço e ver que uso poderia dar esse espaço. E aí, a partir desse momento, nós, enquanto grupo, integrando, inclusive, a comissão já anterior, que existia como comissão, como se fosse uma comissão permanente, a gente passa a repensar aquele espaço. Leila foi bem feliz, ela lembrou muito bem que esse processo está ligado a um processo maior, um processo dos institutos federais. Então, a gente acabou sendo conduzido numa onda, e foi muito positivo isso, de estar no meio de um evento que estava atingindo todos os IFs de alguma forma. Alguns responderam positivamente, outros simplesmente deixaram passar, mas a gente estava no meio desse processo, então isso foi muito feliz para o Centro de História vir a se concretizar. Aí, nesse processo, eu acho que uma coisa muito positiva, há críticas a isso, mas uma coisa muito positiva foi o fato da transformação do Cefet, né, dos antigos Cefetes, em IFPEs. Esse processo levou a uma academicização. Então, a gente tem muitos pesquisadores, muitos acadêmicos na instituição. Então, essa linha, ela acabou, hoje ela é muito forte no IFPE, e isso favoreceu os nossos trabalhos acadêmicos, nossos trabalhos de pesquisa, a segurança dos documentos, a necessidade dos documentos. E aí, a partir do momento que nós entramos lá em 2019, né, 7 de agosto de 2019 é a data formal oficial de criação do Centro de História, nós sempre tentamos direcionar nossas ações em vários sentidos. 2 sentidos são muito fortes, que é o senso de memória, guardar os documentos, mas guardar esses documentos de forma que ele tenha um apelo pedagógico. Então, uma das ações diretas dessa ideia é conduzir os estudantes, fazer com que todo semestre nós tenhamos visitas mediadas de estudantes da instituição, em vários momentos. Nós trabalhamos muito com os recém-entrados, os chamados primeiros períodos, então, todas as aulas de história dos primeiros períodos, seja quais forem os professores que estiverem, os estudantes visitam o centro como para aguçar o olhar pedagógico, para estimular a memória, para ligar o estudante a uma história anterior dele, né? Esse é um dos processos que faz com que o centro se torne visível, bastante visível e falado. Esse processo pedagógico e o processo acadêmico em si, que são os processos de pesquisa, que, nesse momento, esses projetos de pesquisa, eles são projetos socorristas, são projetos para ajudar a dar visibilidade ao centro, não são exatamente projetos para a gente escrever artigos, né, uma vez que a gente não tem um único objeto cientificamente falando, a gente não estuda aquele objeto específico, a gente constrói um olhar plural para poder resgatar a história e divulgar essa história, seja por meio do Instagram, que é o meio mais popular que a gente tem, seja por meio de ações pontuais em vários momentos na escola. Então, exposições fotográficas com olhar historiográfico, não olhar memorialista, que é um diferencial muito grande da gente, exposições fotográficas, produção de vídeos, sempre com olhar historiográfico. Então,
essas duas linhas, elas têm atuado e ajudado a gente a manter o centro em visibilidade e em importância e na memória atual dos professores, estudantes e demais funcionários da escola. É interessante, Marcelo, porque, assim, está perguntando da Constituição, né? Só foi possível porque nós tínhamos estudantes atuando junto com a gente. Sem os estudantes, nós não teríamos conseguido dar conta. Então, houve projeto de pesquisa que tinha sido submetido em 2019, de iniciação científica, com estudantes de ensino médio, e aí, nesse processo, foram cerca de 6 meses os estudantes somente conosco lá, organizando espaço, higienizando documentos, identificando que massa documental é essa que estava ali, porque a gente, obviamente que um livro ou outro era possível já identificar primeiro, mas há uma quantidade de pelo menos 100 volumes de livros aí de décadas passadas, uma documentação histórica muito importante. Então, todo esse processo ele só foi possível porque tínhamos lá cerca de 4 estudantes bolsistas nessa loja de iniciação científica, 3 estudantes de monitoria que estavam atuando com a gente, então foram esses meninos e meninas que fizeram ali um trabalho pesado de higienização de documentos, que tiveram que passar por um processo de treinamento anterior a isso, né, para saber como é que deveria ser feita a higienização, que tipo de equipamentos, né, os EPIs a serem utilizados, porque é um trabalho que precisa de cuidados bem específicos, né? Que tiveram oficinas também para poder montar as mesas duas mesas de higienização feitas com caixa de papelão, né? Então, o processo inicial era esse, depois é que a gente fez uma mesa de higienização maior, já organizada, mas que também é com material artesanal, não é a mesa de higienização industrial, né, não é equipamento, mas esses estudantes, os primeiros estudantes, eles atuaram nessa identificação da massa documental e ajudaram a gente a fazer uma pré-organização em termos de uma catalogação inicial do que documento é esse que existe ali naquele espaço, que estava ali guardado, que estava em caixas, que estava ensacado e um ou outro exposto. Então, sem a participação, o apoio, o desprendimento mesmo dos estudantes, nós não teríamos conseguido organizar, dar uma outra cara ao espaço em 6 meses, aliás, em menos de 6 meses, porque aí, já 3 meses depois, a gente estava começando a expor, a apresentar o espaço, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 2019. Então, 3 meses depois, nós já estávamos trazendo gente para conhecer aquele espaço, que é um espaço de memória importante da instituição. Sobre a massa documental, que vocês, obviamente, estão transformando, né? O trabalho do centro é transformar num acervo coerente, organizado. O que vocês destacariam, né? O que vocês possuem mais? Imagens, documentos da instituição? A documentação ela é limitada um pouco pela enchente de 75. Então, a gente tem um acervo bem plural de 1909 até hoje, né? Ele é muito fatiado, poucos exemplares de muitos documentos, né? Então, a gente tem alguns documentos que são bem básicos, que a gente usa, por exemplo, o primeiro livro de matrícula dos alunos, nós usamos como exposição, nós conseguimos restaurá-lo mesmo, e usamos ele como exposição, mas a gente tem toda a documentação estudantil fracionada, mas nós temos, né, o acervo maior em número, aparentemente é o acervo da Escola de Aprendizes e Artífices, contraditoriamente a parte mais antiga, sobrou mais documentos da enchente, e aí a gente tem, a partir dos anos 70 em diante, 50 em diante, a gente tem vários outros documentos, mas em pequenas quantidades, não é não dá para falar um acervo grande de documentos, porque depois dos anos 50 a gente tem poucas edições, poucos volumes de vários documentos, né? E esses documentos são, em sua maioria, documentos burocráticos e documentos escritos. São livros de caixa, livros de matrícula, livros de matrícula e falta dos professores e alunos, livros de inquérito sobre os alunos.
A parte de fotografia, a gente tem um acervo que, nesse momento, está passando por um tratamento para a gente tentar identificar. Foi durante o processo de chegada ao centro, 2019, nós meio que relegamos essa parte por falta de estrutura, por falta de condições financeiras, de materiais e de pessoas para dar conta desse serviço. Hoje a gente voltou-se para ele, já que a massa documental escrita ela está um pouco mais organizada, mas essa parte fotográfica que é grande, o acervo fotográfico que a gente tem, aparentemente 80% deles são em formato negativos, né? Não fotografias em papel, a parte em papel é menor numericamente, e a gente tem uma quantidade de documentos também em fitas VHS, né, que chamam, que nós ainda não tivemos acesso, porque não temos equipamentos para visualizar as fitas. Nós sabemos que são referentes à escola, mas não sabemos do que se trata, e não temos nem o aparelho para ver, nem o aparelho para converter em mídia, né, de mídia digital. Para isso, a gente tem, além dessas imagens, tem uma série de slides, que são slides de aula doados pelo MEC no final dos anos 70, ao longo dos anos 80, que são materiais pedagógicos que fazem parte de um acervo que a gente também não tem acesso ainda, da nossa seleção de prioridades. Os negativos filmes estão no primeiro lugar, nós estamos tratando dele agora. As fotografias, nós apenas higienizamos e colocamos ela numa embalagem adequada para a nossa material, mas não fizemos nada além disso. Os filmes em VHS estão guardados, nós estamos com medo até de abrir, mas são poucos também. Abrir e virar poeira na mão da gente destrói a memória. E os slides também estão guardados, né? Você deve lembrar que os slides são aqueles equipamentos mais duros e precisa de um equipamento para projeção, mas é como uma fotografia, a gente consegue lidar do mesmo jeito, mas eles estão guardados, porque nesse momento nós não temos condições. Então, nosso acervo maior são livros escritos, 80%, 90% dele, de 1909 acho que até a década de 80, um pouco de 90. Em segundo lugar, nós temos uma quantidade enorme de fotografias, mas em sua maioria em formato negativos. Em formato papel, nós temos uma quantidade boa, mas menor, aparentemente menor. E as fitas, inclusive, nós recebemos alguns filmes em DVDs recentemente, mas aí o doador, ele parece que pegou de volta os DVDs, e aí a gente ainda está negociando para ver se ele cede, né? Algumas pessoas estão ainda doando material para a gente, são em pequena quantidade, por exemplo, camisas e fardamentos da escola. Algumas pessoas doaram algumas roupas que nós não sabemos como lidar, porque precisa de todo um tratamento especial para lidar com tecido, e para expor esses tecidos e catalogá-los, nós não sabemos exatamente como fazer, mas estamos recebendo uma quantidade de roupas. Temos uma quantidade de troféus, então, uma pluralidade de documentos históricos, né? Isso foi importante porque o Núcleo de Educação Física também está querendo montar um memorial e já conversou conosco para nós ajudarmos ele. Então, esses troféus provavelmente serão, talvez, compartilhados com o Núcleo de Educação Física. Então, é uma documentação plural, centralizada no papel, porque até 1970, né, era tudo papel, né? A quantidade de fotografias antes de 1930, elas estão mais centradas nos relatórios que os diretores enviavam para o MEC, e nós temos algumas cópias desse relatório, então são pouquíssimas imagens dos anos 20, 30, anos 10, nós não encontramos nada. Ela é bem plural, mas é uma plural especificada em anos específicos, em formatos específicos. Eu ia perguntar até das doações, como é que a comunidade se mobiliza, né? Imagino que até pelas visitações e pelo pessoas conhecem o centro, começam, poxa, mas eu tenho um material lá em casa, lá, então vocês recebem muito material, sim? Como é que tem sido isso? Até o momento, assim, a gente tem recebido um material importante, principalmente de ex-professores, né? Professores aposentados,
ou outros servidores aposentados, eles têm, durante as entrevistas, alguns têm levado material que eles mantinham em casa. Então, desde cópias de documentos como o manual de vestibular, né, porque o professor ele fez parte durante anos de comissão de vestibular, livros, né, flâmula, então, fotografias, até mesmo diploma de artífice. Então, assim, a gente tem recebido muito mais material daqueles que foram até o momento entrevistados. Né? Temos uma campanha de doação. Quando nós lançamos, aí foi justamente o período em que logo depois veio a Covid e afastou todo mundo, né? A gente passou 1 ano e meio lá com o espaço fechado, o que causa um outro problema também com relação aos documentos, ao acervo que a gente tem lá. E estamos tentando retomar a campanha, né? E vamos preparar essa retomada para o segundo semestre, durante o aniversário da instituição, para tentar novamente trazer as pessoas e sensibilizar, estimular essa doação. Agora, o que a gente tem recebido de documentação, para a gente tem sido muito importante, para compor esse acervo, né? Então, passa por um processo, ainda estamos fazendo isso, não damos conta também, o processo de organização, né, de identificação mesmo de cada documento, de cada livro que foi doado. Isso aí depois vai passar a fazer parte do acervo, uma vez que estiver organizado. Lá no acervo, uma documentação importante, assim, que eu acho também, ela antes pertencia à biblioteca, só que as bibliotecas de nossas instituições, elas têm algumas regras com relação à bibliografia que fica nas suas estantes, né? E aí, depois de um tempo, sem consulta, etc., essa documentação ela vai embora, a partir de uma política de descarte, etc. E aí a gente resgatou da biblioteca, ainda lá em 2019, né? Nós, em 2019, a gente resgatou alguns livros, temos uma estante lá cheia de livros, que são livros eram livros didáticos, no sentido de, eram utilizados, né, pela escola ali nos anos 40, nos anos 50, e uma quantidade expressiva também de livros que foram publicados pelos professores, seja no formato de apostila, sejam livros mesmo que a gráfica da escola ela passou a publicar a partir dos anos 40. Manuais de português, né, livros de conselhos ou outro tipo de livro, né, que reúne ali textos de áreas técnicas ou mesmo de história, geografia, aí isso também compõe o conjunto de documentos que nós temos lá, né, a parte de documentos bibliográficos que tem um valor histórico também para a escola, conta a história pode depois vir a seguir pesquisas na área de história da educação, ou mesmo dos sujeitos, né, dos professores que escreveram, que fizeram essas publicações a partir da própria gráfica escolar. O acervo ele tem sido já utilizado por pesquisadores, que isso deixou a gente muito feliz. Então, a primeira pesquisa, nós tivemos várias perguntas por e-mail de pessoas de fora, né, que queriam vir, mas naquele momento da Covid acabou não acontecendo. Mas nós tivemos visitas de pesquisadoras, foram todas mulheres que vieram, procurando documentação de que interligasse os institutos federais. Houve uma pesquisadora muito interessante do Ceará, que estava estudando a arquitetura das escolas de aprendizes e artífices, da escola dos centros federais já, o modelo dos centros federais, e aí ela foi até nós para tentar pegar as plantas da instituição e saber um pouquinho desse processo de construção do prédio atual que a escola está, que é uma coisa sui generis nos institutos federais. Nós mesmos construímos o prédio, foram os próprios professores que foram engenheiros, arquitetos, elétricos, todos eles mesmos, dentro da carga horária de trabalho, lá nos anos 70, anos 80, foram eles que fizeram. E aí, essa realidade sui generis, né, do Instituto, ela fez parte da pesquisa dessa professora do Ceará, uma professora, uma pedagoga também, que queria saber sobre questões de alimentação, da merenda, de um período histórico específico de centros. Então,
essa documentação ela não está só na instituição, ela já está começando a sair da instituição para outras pesquisas que não apenas as nossas, e pesquisas realmente acadêmicas. Isso está dando vida à documentação, está dando significado a ela, que é um dos mecanismos que a gente usa para elas não caírem no esquecimento, né? Deixarem de ter importância. E elas estão saindo, esperamos, desejamos, né, que elas sejam digitalizadas para que esse acesso seja o mais rápido possível, democratizado para outros pesquisadores. E professoras, né, vocês comentaram sobre entrevistas. Como é que tem funcionado esse processo de conversar com antigos servidores ou egressos? Como é que tem funcionado o que a gente poderia chamar de um programa de memória oral do centro? A gente lançou o projeto Memória, e o FPE, submetemos ele finalzinho de 2019. Que aí não basta a gente cuidar da documentação, né? A memória, principalmente, assim, a gente não sou muito preocupada com resgatar informações que servidores mais novos não dispõem. A exemplo de o conhecimento que nós temos da história da instituição é muito em cima desse nosso trabalho desde 2019. Então, ao tempo que estava acontecendo as atividades de organização lá da massa documental, a gente também foi submetendo o projeto de extensão. E aí submetemos um projeto de extensão com planos de trabalho de entrevistas, né, com antigos servidores da instituição. Nesse projeto, a gente conseguiu entrevistar alguns professores que atuaram no projeto de construção da escola, por exemplo, no projeto do arquitetônico propriamente não, porque esse infelizmente, a gente não conseguiu chegar a tempo para a entrevista, né? Que aí o prédio ele foi projetado por um professor da escola, mas vários outros professores eles participaram, por exemplo, da parte elétrica, da parte de climatização, do projeto de infraestrutura, e aí desse grupo de pelo menos 8 professores que ali, finais da década de 70 para início de 80, atuaram na construção da nova sede, que fica aqui no Curado, mas a gente chama Cidade Universitária Ovásia, a gente conseguiu entrevistar 2 deles, né? E aí vem o resgate também dessa memória da atuação desses sujeitos na construção do novo prédio escolar. Outros professores, outros servidores, né, que nós entrevistamos, eles estão na instituição desde os anos 50, meados dos anos 50. Então, entrevistamos 2 professores em 2021 que iniciaram a vida na instituição como estudantes, um em 57, um outro em 1955, e depois passaram a trabalhar na escola, foram professores da escola e se aposentaram ali pelo início da década de 90. Então, a memória assim que esses professores têm, que eles foram trazendo para a gente, contando desde lá o antigo prédio, para mudança, né, a atividade docente deles, a participação em outras atividades na escola, são relatos muito ricos, né, que vai ajudando, inclusive, a tecer redes em torno de outros sujeitos que também participaram intensamente da vida escolar da segunda metade do século XX para cá, né? E aí a gente tem feito essas entrevistas. Em alguns momentos, como a gente também não dispõe de tanto tempo, né, nem de equipamentos suficientes, a gente não tem um laboratório propriamente de história oral para as entrevistas. Nós entrevistamos obviamente usamos um gravador, né? Mas utilizamos nossos celulares para fazer essas entrevistas com os professores. Mas tem sido uma experiência muito rica e, a partir dela, nós temos conseguido levantar muita coisa da história da escola, de memórias desses sujeitos para a escola, e, inclusive, assim, isso também tem reverberado em outras ações, por exemplo, na realização de alguns eventos com a participação desses sujeitos. E aí, nesse processo, a gente tem conseguido
colocar frente a frente geração tão diversa de pessoas com a história ligadas à escola, né? Ano passado a gente teve estudantes que tinham acabado de entrar na instituição do primeiro período do ensino médio, conversando com esses dois professores aí que viveram a escola desde os anos 50, eles contando, falando dessas memórias deles para esses estudantes. E foi algo assim foi emocionante e foi muito rico. Como tem sido a recepção do público? Como é que tem sido, principalmente, esse trabalho pedagógico? A gente tem respostas bem plurais durante as visitas, né? Há uma internetização no olhar dos alunos muito grande, né? Então, a busca por likes, por fotos, né? Por associações a figuras de internet, acaba popularizando, de certa forma, as visitas, animando também, né? Eles publicam muito, e isso ajuda a gente a divulgar também o centro, e compartilham muito, né? Então, essa parte é bem, eu acho, bem, como historiadora no futuro, para estudar isso vai ser muito interessante. Mas aí a gente tem desde de uma admiração, né? A gente fica admirados com documentos antigos que eles não pegam, é o momento em que a história se torna concreta para eles, e é o momento que a história do local onde eles estão se torna mais concreta ainda. Eles chegam a dizer que estamos dentro da história, porque eles estão naquele local que estamos falando naquele momento, com documentos e com imagens, né? Então, essa resposta é muito, uma parte significativa dos estudantes dá uma resposta muito positiva nesse aspecto. Um outro aspecto deles é o que acontece muito, provocado, eu acredito, pelos sites de memória. Esqueci o nome do autor que eu ia comentar, mas é uma sentimentalidade, sobretudo em imagens, né? Olha como era e olha como está. A gente de Pernambuco diz que é aquele sentimento lá Manuel Bandeira, que saudade de uma época que eu não vivi, né? Então, eles reproduzem muito essa sensação e essa ideia que eles veem, acompanham na internet, né, ao longo do tempo. E aí, quando vem, a gente tem duas fotos enormes, aéreas, do prédio, e eles, quando olham, passam muito tempo, apesar da pluralidade de cursos, né, curso de química, curso de saneamento, de eletrotécnica, eles param muito nessas imagens e, se deixar, eles passam o tempo todo perguntando, questionando, porque é uma coisa que mexe muito com eles. Então, a escolha dos documentos a serem expostos ajuda na exposição do centro. Então, quando a gente mostra o livro de matrícula, o primeiro livro de matrículas, sai uma série de afirmações, aproximações, né? Solidariedade dos estudantes, estudante com 10 anos, eu ainda estava dormindo, umas coisas bem interessantes, associações diretas que mexe com a memória, mexe com a imagem que os alunos têm da escola. Eles chegam em sala de aula recontando esse processo, né? E aí a parte pedagógica, a contra-resposta da ação que a gente levou para eles. Então, esse aspecto pedagógico com os estudantes, ele tem sido muito positivo, muito enriquecedor, e eu acredito que é um meio que deve ser preservado, estimulado, crescido, é o que dá sustentação ao centro. Mas a gente tem também a relação com os ex-servidores que estão sempre aparecendo. Ex-servidores, mas servidores até final de carreira, chegam lá para conhecer, chegam desconfiados, querendo o que é isso, eu participei disso, eu estive aqui, minha foto está onde, né? Tudo isso estimula a ideia de participação na construção da história da instituição, e eu acredito que esse seja um segundo mecanismo que nós tenhamos que investir, que é atrair os servidores e os ex-servidores para fazerem parte, e já fazem parte da memória, mas fazerem parte enquanto sujeitos ativos da construção do centro para o futuro, não só se ater às memórias ao passado. Bom, professoras, já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, não posso deixar de perguntar sobre o que tem sido pensado para o futuro, né, do centro, já que ele se tornou, né, uma importante referência para a memória do Instituto Federal do Pernambuco.
A gente tem conversado muito, eu e Solange, no sentido primeiro, da institucionalização, né? De caminhar com o processo de institucionalização. Já estamos há 4 anos, já temos um reconhecimento dentro do campus, também por outros campi da instituição. Então, nós temos colegas que entram em contato conosco, que estão buscando agora também passar a atuar em pesquisas sobre o campus do qual fazem parte. Então, a gente está caminhando com o processo de institucionalização, o processo regimental mesmo, do CHMD, e nessa linha aí de frente, tem uma outra coisa que para a gente também é muito importante, que é trazer esse tema da memória, do patrimônio histórico escolar, né, e o patrimônio científico que é gerado dentro dessa instituição, nos seus diversos campos. A gente quer trazer isso também para o centro do debate da instituição, né, a partir não somente do campus, que aí a gente está vinculado ao campus Recife, mas também pensando a reitoria, né, e tratar isso de uma forma sistêmica, como acontece com outras pautas dentro da instituição. Então, essa sensibilização dos gestores, esse trazer o tema, né, da preservação do patrimônio histórico-educativo para o centro do debate também na instituição, é algo que a gente já começou a fazer conversando com gestores da instituição, mas que também, assim, foi apenas são passos iniciais que foram dados, né? A gente ainda falta agora partir para conversas que sejam tratadas com um grupo maior de gestores, porque aí, a partir do momento que a instituição toma para si também essa responsabilidade com a preservação da memória, né? Não somente com a memória institucional, como a biblioteca, ela também tem atuado, mas essa memória escolar e essa história, então, a gente certamente vai ter contribuído muito com, talvez, um processo maior de consolidação, porque consolidado eu acredito que nós já estamos, precisamos institucionalizar. Então, essas ações, elas estão aí como sendo ações primordiais para a gente tocar adiante agora, desse ano, para o próximo ano. Eu complementaria o que o Leda colocou, e você percebeu que a institucionalização é nosso grande desejo para fugir dessa personalização dos sujeitos que atuam no centro, é uma resposta, né? Conquistar, em algum momento, nosso espaço próprio. Então, nós estamos no espaço que eu diria que é um espaço razoável, mas não é um espaço adequado para um centro de memória. Eu entendo que o espaço ele é um problema na instituição que foi feita nos anos 80 para, acho que, 3.000 alunos, e hoje nós temos, sei lá, 7.000 alunos só no campus Recife. Então, o espaço físico realmente é um problema, mas nós temos feito algumas orientações nesse sentido, de procurarmos meios para termos um espaço adequado para um centro de memória que comporte o espaço do acervo, o espaço de exposição, o espaço de laboratório e um espaço de trabalho. A gente tem isso tudo num espaço só, que acaba se tornando alguma coisa bem prejudicial, eu acredito, porque lidar com os documentos infectados para quem chega como visitante não é o ideal, mas estamos fazendo isso nesse momento. Então, conquistar esse espaço é algo que a gente tem direcionado nossos esforços também. E atrair outros sujeitos além da gente, né? A gente é passageiro, e quando a gente sair, como é que vai ficar o centro? Quando nós nos afastarmos, como é que vai ficar o centro? Então, hoje a gente tem uma pluralidade de pessoas no centro, uma pluralidade de informações também, mas a gente precisa atrair pessoas que sejam ativas no centro, né, que participem diretamente no lidar com o documento. Essas pessoas que estão hoje, elas contribuem bastante nos eventos, né, quando nós precisamos de socorro, elas estão ali, mas a gente precisa de pessoas que estejam no dia a dia da atividade, lidando com os estudantes, lidando com o documento, lidando com o espaço físico do centro. Então, a gente precisa ampliar isso, atrair pessoas que queiram fazer parte disso. E a institucionalização talvez seja a resposta, porque aí nós
teríamos condições de ter pessoas com carga horária disponível para estar no centro, né, que é uma questão correta dos funcionários, você tem que ter o horário de trabalho, né, de acordo com suas funções na instituição. A gente só começou a trabalhar no centro depois que houve condições da gente fazer pesquisa. Até então, a carga horária era tão alta que a gente só estava em sala de aula, né? Então, eu entendo essa necessidade legal, né? Esse é um ponto, atrair outros sujeitos que ajam mais positivamente. E uma coisa que sempre tem incomodado a gente, na instituição especificamente, que é ampliar o debate da documentação, né? Então, há um discurso muito forte que a instituição abraçou, que não é só dela, que é o papel digital, vou usar esse termo, né? A forma digital dos documentos. E na escola, aparentemente, há uma ideia de papel zero, né? Digital, toda a documentação digital. E aí nós temos que discutir sobre isso, como é que vai ficar esse acervo como parte da memória da instituição. Como vamos guardar, quem é que vai ficar responsável? Sabemos de todas as dificuldades dessa digitalização, né, de documentação, virtualização, na verdade, mas é uma coisa que nós, do centro, precisamos estar nas discussões, não pode passar além de nós, porque nós estamos guardando a memória, e não é só a memória dos anos passados. Essa memória de hoje vai se tornar memória passada. E aí ela vai ser perdida, vai ser uma nova enchente virtual dessa vez, que vai levar essa nova documentação. Então, esses pontos que nós colocamos, eles são nossas preocupações hoje. Nós estamos tentando criar condições, abrir debates, nos fazermos sentir, fazer sentir essas preocupações para tentar sensibilizar, para fazer parte do grupo maior, que é o Instituto Federal de Pernambuco. Uma política, né, do patrimônio nas instituições, ela faz falta. E aí, se a gente consegue sensibilizando, identificando os caminhos para chegar até esse processo, a gente consegue estabelecer algo nesse sentido. E quem sabe, né, não sei se seria o passo seguinte ou se o passo seria antecipado, a gente conseguir fazer... Nós temos várias instituições que têm seus espaços de memória, né, as instituições de custódia dentro, quem sabe, um encontro nacional reunindo essas instituições de memória dentro das nossas instituições, dentro dos nossos institutos federais, dos Cefetes, né? Quem sabe? Um projeto futuro, eu acredito que seja sair de um centro específico e criar uma rede que possa ajudar, orientar todos os centros, os institutos que existem dentro dos institutos. Este foi mais um episódio do Lugares e Experiências da Educação Profissional e Tecnológica, tendo como convidadas as professoras Leda Cristina Corrêa da Silva e Solange Lopes de Alencar. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham apreciado. E este episódio contou com a participação de Marcelo Viana, membro do Núcleo de Memória do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e Malu Saturno, bolsista FAPERGS.